Tradicional pero nuevo, el taiko es el arte de la percusión japonesa. La palabra taiko proviene de la unión de los kanji tai, que significa grande, gordo, y ko, que quiere decir tambor, aunque comúnmente es utilizada para designar a la totalidad de los tambores japoneses, independientemente de su tamaño. (1467), período Sengoku. Com a Guerra de Onin, que começou com conflitos e convulsões familiares do clã Ashikaga sobre quem sucederia ao shogun vigente, Ashikaga Yoshimasa, o que levou à decadência dessa linha sucessória, dando início a uma época da história do Japão marcada por uma enorme estabilidade política e agitação social. Filha das cinzas da queda e da consequência do vácuo de poder deixado pelo fim do shogunato Ashikaga, levando um caos social pontuado por frequentes batalhas por território e poder político entre diversos clãs japoneses, que buscavam preencher esse espaço, situação que levou à escassez de recursos, rivalidades e alianças entre clãs que dividiam o território japonês nessa época. Dentre esses clãs, talvez os maiores expoentes do período tenham sido o clã Oda, Toyotomi, Tokugawa, que foram os principais responsáveis pela reunificação do território japonês sobre uma única bandeira, a do clã Tokugawa, iniciando uma nova era no Japão, decretando o fim do período Sengoku. Esse novo período, o período Edo, ficou para uma história com um período de paz, mas também de forte repressão. O período Sengoku, do japonês Sengoku Jidai, ou período dos reinos combatentes, como ficou conhecido, é um período da história japonesa em que guerras civis e conflitos entre senhores feudais e seus clãs foram travadas quase que continuamente, entre o final do século XV e o início do século XVII, marcando aproximadamente 150 anos de guerra e destruição. O período Sengoku vem logo após o período Muromachi, de 1336 a 1573, época na qual o Japão era governado pelo shogunato Ashikaga. Acontece que nessa época foi permitido que os policiais, que tinham poderes limitados durante o período anterior, Kamakura, se tornassem fortes governantes regionais, mais tarde chamados de daimyos. E gradualmente a linhagem de shoguns foi se enfraquecendo, perdendo cada vez mais poder para os daimyos. A visão que se tinha do Japão é que naquele momento o shogunato controlava a região central, mas levando em consideração a crescente fortuna e poder dos daimyos, o Japão havia se tornado na verdade um conjunto de estados feudais fortificados e centralizados em torno de castelos individuais, sem a presença de um governo central forte, o que ultimamente levaria à falência daquela linhagem sucessória. O período Sengoku do Japão teve um impacto duradouro e multifacetado na sociedade japonesa atual. A unificação do Japão, liderada por figuras como Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, resultou na formação de um governo centralizado, estabelecendo as bases para as nações unificadas que vemos hoje, com um governo central forte. O sistema feudal e os samurais desempenharam um papel fundamental na cultura japonesa. O código de conduta dos samurais, conhecida como Bushido, influenciou os valores éticos ao longo da história, e a reverência pelos samurais é evidente nas artes, na mídia e na cultura popular japonesa.
Os castelos construídos durante o Sengoku não eram apenas estruturas defensivas, mas também símbolos de poder, muitos dos quais ainda existem e atraem turistas, além de servirem como locais de importância histórica e cultural, como o Castelo de Ijin. Houve um desenvolvimento econômico significativo durante esse período, com o aumento do comércio, o desenvolvimento de estradas e rotas comerciais, que se tornaram vitais para a economia japonesa moderna, uma das mais avançadas e globalizadas do mundo. A mobilidade social testemunhada no Sengoku, com camponeses ascendendo à classe dos samurais e vice-versa, teve um impacto duradouro na sociedade japonesa, onde a mobilidade social e a meritocracia são valorizadas até hoje. As influências do período Sengoku também se estendem às artes e à cultura, como o desenvolvimento de artes marciais, como o Kendo, o Yado e o Judô, além de práticas como a cerimônia do chá. Essas formas de arte e tradições culturais continuam a ser apreciadas e praticadas no Japão moderno. Além disso, o período Sengoku desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de infraestruturas e tecnologias que sustentam o Japão moderno, contribuindo para o legado tecnológico e de engenharia do país. No entanto, é importante reconhecer que esse período também foi marcado por perdas significativas de vida e muito derramamento de sangue. O início da Era Edo e o subconsequente curso da história do Japão são testemunhas das complexas ramificações desse período tumultuado. E o resto da história, bom, vocês já conhecem.